que é formação de compromisso na psicanálise, que a gente lê em muitos artigos, textos que a gente estuda? Eu até acho essa expressão assim um pouco estranha por vezes, mas é uma noção muito importante da gente saber, não só teoricamente, mas também para a nossa prática clínica. Então hoje a gente vai ver de uma maneira bem objetiva o que é e qual é essa importância. Olá, eu sou o Juliano Correia e hoje nós vamos falar sobre formação de compromisso. Então, o que vem a ser a formação de compromisso? A teoria do Freud, de uma maneira geral, ela sempre lida com dualidades, com conflitos. Nesse nosso caso aqui de hoje, especificamente a gente vai falar de um tipo de conflito, que seria o conflito entre o inconsciente e o pré-consciente, consciente, se a gente pensar na primeira tópica, ou entre o id e o ego, a parte inconsciente do ego, se a gente for pensar na segunda tópica. Qual é o conflito que tem aí? Bom, entre essas duas zonas, que são zonas completamente diferentes, né? O id ou ego, ou o inconsciente e o pré-consciente, existe uma coisa chamada repressão. A repressão é um dos principais conceitos da psicanálise. Freud tem um artigo sobre esse conceito de 1915, um dos artigos sobre metapsicologia do Freud. E só para ter uma ideia da grandiosidade do conceito, Freud diz ali naquele texto que a repressão é a pedra angular, a pedra fundamental da psicanálise. Sabe, a pedra fundamental é aquela primeira pedra que tu coloca na fundação de uma construção. Então, o Freud diz é a pedra fundamental sobre a qual repousa o edifício da psicanálise. E o que a repressão faz? Apressadamente, a gente poderia dizer a repressão mantém no inconsciente, ou no caso no id, né? Vou usar a linguagem da primeira tópica, mantém no inconsciente o que está inconsciente e busca o que escapa dali. Tá, mas isso está errado? Não está errado, mas eu disse apressadamente porque eu acho que não está completo. Por que não está completo? Porque isso pode nos dar a ideia de que a repressão é contra a descarga. E essa ideia sim, aí ela está errada. A repressão, e isso pode soar estranho a primeira vez que a gente ouve, ela é a favor da descarga. Ela quer que tenha a descarga. Até porque assim, ó, o aparelho psíquico tem aquela imagem, né, que a gente usa de uma chaleira fervendo eternamente. Ele está sempre em movimento. Ele tem que estar sempre em movimento. Então tem que haver descarga. Se não há descarga, estanca tudo, fecha tudo, explode. Não é bom, não é saudável, não pode acontecer isso. Qual é o esquema da repressão, então? Ela quer a descarga, só que ela quer uma descarga adequada. Uma descarga que a gente poderia dizer adequada em quantidade e em qualidade também. O que isso quer dizer? É porque assim, as zonas diferentes que eu falei, id, ego, consciente, pré-consciente, têm interesses muito diferentes. Então, o inconsciente quer ter libera geral, quer ter uma descarga total, uma descarga completa, e a gente poderia adicionar a isso uma descarga original, digamos assim, dos elementos que estão ali. Isso daí não seria bom, não seria saudável, a gente poderia dizer que seria até desastroso para outra parte. As coisas não estão no inconsciente por acaso, elas estão ali por vários motivos, mas porque elas não cabem com a nossa vida consciente, ou seja, iria provocar algum dano, algum sofrimento. Então tem que ter um acordo, tu entende? É como se assim, todo mundo quer a mesma coisa, mas não do mesmo jeito. Tu entende o que eu quero falar? Eu não vou ficar inventando exemplo aqui, mas isso aí é uma coisa que, sei lá, basicamente a gente faz todos os dias. Acordo. Tu entende? Sei lá, alguém vai te vender uma coisa e pede 50 reais. Aí tu diz, não, 50 reais é muito caro, eu pago 10. Aí vocês discutem um pouco, fecha por 30. É um exemplo besta, eu sei, mas tu entende o que eu quero dizer? Olha só, fechou por 30. Não é o que nenhuma das duas partes queria. Não é o ideal para nenhuma das duas partes, né? Uma queria 50, a outra queria 10. Fecharam por 30. Mas ambas aceitam. Não é o que nenhuma queria, não é o ideal, mas serve. Ambas estão satisfeitas. Mais ainda do que isso, também muito importante,
foi o acerto que deu para fazer. Por que eu estou destacando isso que é o acerto que deu para fazer? É por causa do exemplo que eu vou me guiar mais, que é o sintoma. A formação de compromisso, ela tá em todas as formações do inconsciente, todas as manifestações do inconsciente. Então, no sonho, no ato falho, na transferência, no sintoma, tem uma formação de compromisso. Por isso, a gente teve, inclusive, o primeiro rodapé psicanalítico que teve aqui, acho que foi o primeiro, foi sobre o ato falho. E ali eu falei, ato falho, sonho, sintoma, todas essas manifestações, elas vêm disfarçadas. Disfarçadas por quê? Por causa daquilo que eu estava falando antes. É uma maneira de tu não agredir demais nenhuma das duas partes e todo mundo ficar satisfeito, ou dar menos briga, ou menos problema. Menos briga, menos problema nesse conflito aí entre recalcado e recalcador, digamos assim. Mas tem uma diferença, né, entre essas manifestações, porque um sonho, um ato falho e tal, não te faz sofrer. Pode até fazer, tá? Mas num grau bem menor, assim. Então, de repente, o ato falho ele faz muitas vezes, ele pode te fazer passar vergonha, pode te colocar em situações embaraçosas, às vezes complicada, né? Tu muda o nome de alguma coisa ali. O sonho, não sei, tu pode ter um pesadelo e te causa muita angústia. A gente chega a ficar um dia inteiro, né, se sentindo meio mal por causa de um sonho que a gente teve. Mas são, digamos assim, geralmente males menores e passageiros, e rapidamente passageiros. O sintoma não, né? O sintoma faz sofrer. Por isso que eu destaquei assim, é a combinação que deu para fazer para que possa ter uma descarga, tá? Então, formação de compromisso, quando a gente fala isso na psicanálise, a gente está falando desse acordo que essas partes opostas conseguiram chegar para que possa haver uma descarga. E que a gente talvez pudesse dizer para que o aparelho possa continuar funcionando, para que a coisa possa continuar andando. E qual é a importância que eu destaquei no início da gente saber isso? E eu destaquei que era uma importância clínica também. Bom, eu vou destacar duas, acho que tem mais, tá? São duas que são as que me chamam mais atenção agora. O primeiro lugar é, e porque eu já vi isso acontecer, acho que mais comum acontecer quando a gente está mais no início, assim, de às vezes até ficar bravo com o paciente, sabe? Porque diz assim, pô, mas aquela pessoa já sabe dos problemas dela, sabe por que tem isso, por que tem aquilo, sabe por que sofre, e continua sofrendo, então, né, sei lá, tá de má fé, mais ou menos assim como os médicos lá da época do Freud, alguns ainda hoje pensavam da histérica, né, esse é fingimento, tal. Bom, em primeiro lugar, se a gente está trabalhando nisso, a gente parte do princípio que a gente acredita no inconsciente, né? Nessa força oculta que a gente não tem controle e não tem conhecimento. No tratamento analítico, a ideia é conhecer mais do seu inconsciente e tal. Mas é uma coisa misteriosa, digamos assim, para nós. Então, não é que a pessoa esteja sacana, tem essa questão do inconsciente, mas aí a gente tem que pensar na formação de compromisso. Olha só, é por isso, tá, que eu já falei outras vezes, que o sintoma é tão potente. Porque ele está agradando as duas partes. Tá, mas como que ele está agradando as duas partes se eu estou sofrendo com o meu sintoma? Sim, tu tá sofrendo, mas assim, foi a combinação que deu para fazer, como eu destaquei, e a gente pode pensar assim, ó, que o teu sofrimento ele ainda tá menor do que se não desse para ter sido feita essa combinação. Ou seja, se tivesse saído sem disfarce, digamos assim, ou se não tivesse tendo descarga, porque se quer ter descarga. Então, e o Freud na interpretação de sonhos ele até fala isso também, desprazer para um sistema, prazer para outro, né? Então tem um prazer oculto no sintoma, tá? E não é exatamente o prazer, né? O prazer masoquista gosta de sofrer. Não. É um prazer oculto, que é o prazer da descarga, disso que eu tô falando. Agora, a verdadeira importância da gente saber isso não é nem essa questão de ficar bravo com o paciente e tal, né? Isso aí é uma coisa mais básica que eu tô falando. A importância maior é da gente ter o cuidado para mexer num sintoma. Por isso que o Freud, lá nos artigos sobre técnica dele, ele diz pra gente evitar o furor curandes, né? Essa gana de querer curar a pessoa. Por isso que o Lacan, eu tenho quase certeza que é o Lacan que diz que a cura é secundária,
Eles estão falando em relação a esse tipo de coisa, sabe? Não dá para ir com tudo para tentar desmontar um sintoma, porque olha só, ele é resultado de um acordo muito bem elaborado, de um acordo possível que a pessoa conseguiu fazer. Tu tira isso dela, ela vai fazer o quê? Ela vai se apegar a quê? Aonde? Tá? É por isso que às vezes, né, o sintoma é uma coisa muito potente, mas às vezes a gente consegue eliminar um sintoma, tirar um sintoma de uma pessoa. E às vezes dá ruim, tá? Pegando um exemplo assim, às vezes tu pode ter uma pessoa com sintoma histérico, tira isso dela, ela cai numa melancolia profunda. E isso é pior para todo mundo, né? É pior para ela, porque é um sintoma pior, é mais pesado. É pior para a gente, porque todo tratamento ele é difícil, ele tem essa dificuldade. Eu estou falando que assim, tratar uma histeria é menos difícil, a gente poderia dizer, do que tratar uma melancolia. É mais regressiva, é uma coisa mais pesada. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, que o tratamento demora tanto também, porque essas coisas têm que ser feitas com cuidado, a gente não ataca sintoma assim. Até porque isso nos remete para uma outra questão, que é a questão da cura em psicanálise. Inclusive assim, ó, segue aqui o canal, fica comigo, a nossa próxima conversa vai ser sobre isso, sobre a cura na psicanálise, pra gente ver direitinho como é, como é que não é essa questão, que é uma questão bem interessante. Mas já vou adiantar uma coisa, a gente não entende cura por eliminação de sintoma. Que bom, né? Não estou falando que não importe, né? Em muitos casos importa, sim, mas eliminar um sintoma não significa que, sei lá, o tratamento terminou ou a pessoa está curada, tá? Aí é uma questão mais complexa que a gente vai ter nessa próxima conversa. Mas a formação de compromisso é um conhecimento importante que nos dá base para saber lidar com todas as manifestações do inconsciente, mas nesse exemplo que eu estou destacando, lidar com o sintoma, né? Nesse sentido de ter cuidado com o sintoma, de saber o valor que ele tem e o motivo dele de estar ali. Então, por hoje era isso que eu queria conversar. Espero que tu tenha gostado, espero que eu possa ter te ajudado em alguma das tuas questões. Como eu já disse, próxima conversa então sobre a cura, que vai ser bem bacana também. Então, até mais e a gente se vê. Um abraço.